sustentáveis e solidárias, harmonia entre a humanidade e a natureza, valorização das diversidades culturais. Esses são pilares da utopia do bem viver, filosofia baseada em saberes ancestrais indígenas para um mundo mais justo. O nosso programa é dedicado a mostrar iniciativas em que isso acontece na prática, com alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Se quiser conhecer, vem comigo! A gente começa pelo momento agroecológico sobre os 5 anos da rede Armazém do Campo, que aproxima a cidade da reforma agrária popular. No quadro de entrevista, nós recebemos um convidado muito especial, o filósofo Leonardo Boff. O Mosaico Cultural é uma homenagem aos 111 anos do cantor, compositor e cronista Adoniran Barbosa. E ainda tem dica de saúde e receita. Para ver tudo, não sai daí que o Bem Viver tá só começando. A Rede Armazém do Campo está comemorando 5 anos de funcionamento em 2021. Já são 13 unidades pelo país com alimentos saudáveis da reforma agrária. São produtos orgânicos e agroecológicos que vêm dos assentamentos sem terra, cooperativas, da agricultura familiar e de empresas. Nosso momento agroecológico de hoje é dedicado a conhecer mais dessa rede, que tem sido tão importante para aproximar o campo da cidade. Tudo começa no campo. Agricultores produzem nos assentamentos e acampamentos da reforma agrária alimentos saudáveis e sem veneno. Eles são distribuídos para toda a rede Armazém do Campo, espaço de comercialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que está em todo o Brasil, unindo o campo e a cidade por meio da agroecologia e da alimentação saudável. O que diferencia o armazém enquanto rede de qualquer outra experiência é o fato de que o ponto de partida do armazém é o fortalecimento da agricultura camponesa, né? Ele é uma expressão do movimento sem terra no diálogo com o mundo urbano a partir da comercialização. A rede completa 5 anos em 2021. O ponto de partida foi em São Paulo, mas hoje esta proposta está em 13 estados. Além de produtos saudáveis, o armazém também é um espaço de entretenimento e conhecimento. Mas a nossa cultura é muito baseada naquilo que tem a ver com o campo também, né? Você, por exemplo, já não trabalha muito com a indústria cultural, né? Tem a cultura ali, raiz própria, né? Para fazer esse resgate da história dos povos. O projeto costura uma rede de confiança entre produtores e consumidores, baseada no preço justo e no cooperativismo. O Armazém do Campo veio para abrir novos canais de comercialização, para a gente poder explorar a nossa produção. São lojas e formas de venda mais confiáveis, que tem uma filosofia na mesma linha que a nossa. Eu, quando venho consumir no armazém, eu me sinto fazendo um movimento não só de consumo para a minha família, não é uma coisa pessoal, é também um movimento político. Mas aí veio a pandemia e o Armazém do Campo, que além de comida saudável, também oferece cultura e entretenimento, precisou atuar em uma nova frente, a solidariedade. Em todas as unidades foram doadas toneladas de alimentos vindos da reforma agrária e transformados em refeições nas marmitas solidárias. O futuro do armazém passa por essa invenção ou por essa valorização da solidariedade, né? Que é uma coisa que nos últimos 2 anos tem sido pautada como uma necessidade do armazém. Agora, a rede aumenta a conexão com o público por meio da internet. É possível encomendar os produtos pelo site e receber em casa, por meio do serviço do delivery. A união entre campo e cidade só tende a crescer. Que ideia genial, né? Comemorar esse marco com solidariedade, que tem tudo a ver com os princípios da agroecologia que o Armazém do Campo promove. Então a gente tem muito orgulho de ver isso dando tão certo. E recomendamos muito que você passe lá na loja online para ver, porque tem muita coisa bacana. Tem uns cafés, umas geleias bem diferentes, tem cerveja artesanal para quem gosta, tem aqueles bonés, né, aventais do MST que muita gente também gosta. Então passa lá para conferir. A loja é armazendocampo.shop.
Agora, sabe a cerveja artesanal que você vai comprar lá no Armazém do Campo? Vai cair muito bem com essa receita que você vai ver agora no quadro Comida de Verdade. A cada semana, a Letícia Massula traz uma receita mais incrível que a outra e vários macetes de como preparar os alimentos. Hoje é um frango frito com molho agridoce que é perfeito para quem está com saudade de um botequinho. E já que ainda não dá, né, para sair por causa da pandemia, bora levar o boteco para casa. Confere aí. Oi pessoal, hoje eu quero ensinar essa versão asiática do frango a passarinho para acompanhar um molhinho agridoce que é uma delícia e que você pode comer com outras friturinhas. Olha que receita legal! Para a receita de hoje você vai precisar de frango. Eu estou usando aqui coxinha da asa, pode ser peito em cubos, ou a própria asinha inteira, ou aquele meio da asa, você escolhe. Para a marinada do frango eu vou precisar de shoyu, açúcar, limão e gengibre e alho bem amassadinhos. Para empanar o frango eu vou precisar de amido de milho ou de arroz, óleo, bastante óleo. Para o molhinho eu vou precisar de vinagre, açúcar, alho e gengibre bem picadinhos. Depois, para finalizar o prato, ficar tudo bem bonito, vai ter cebola roxa, gergelim, cebolinha, folhas de coentro, folhas de hortelã. É isso. Comece pelo frango, coloca numa tigela e aí faça a marinada. Você vai usar um pouco de alho e gengibre amassado, suco de limão, açúcar, misturar bem, acrescentar shoyu, despejar toda essa marinada no frango. Mistura bem e deixa na geladeira por pelo menos 2 horas para pegar gosto. Se possível, deixa desde a véspera. Para fazer o sweet chili, coloca numa panelinha aberta um pouco de açúcar e o vinagre. Deixa ferver até virar um caramelo. Aí você junta gengibre e alho picadinho, deixa ferver mais 1 minuto. Por fim, junta a pimenta seca, mistura bem, deixa ferver e apaga. Agora eu vou deixar ele esfriar. Enquanto ele esfria, eu vou fritar o frango. Essa receita é uma fritura por imersão. Como o próprio nome diz, é importante que aquilo que a gente vai fritar, no caso o frango, fique imerso no óleo. Por isso que se chama uma fritura por imersão. Fritando assim, com bastante óleo e deixando o frango imerso no óleo, é uma garantia que a nossa fritura vai ficar bem sequinha, bem crocante. Quando a gente frita com pouca gordura, a tendência é o frango, ou seja o que for, na fritura vai chupar o óleo e vai ficar encharcado. Então, para ter fritura sequinha, bastante óleo. Estou preparando aqui para empanar o frango. É só amido de milho. Vou colocar aqui na bacinha. E agora eu vou tirar o frango da marinada. Uma coisa que é super importante é limpar bem todo o resquício de marinada do frango, deixar ele o mais sequinho possível antes de empanar no amido. É exatamente o que eu vou fazer agora. Quando a gente vai fritar carnes, principalmente frango, porco, são carnes que precisam cozinhar até o fim, que a gente não pode servir mal passada, é importante ir controlando a temperatura do óleo. Se a gente coloca no óleo muito quente, ponto de fumaça, corre o risco de saturar, queimar a crosta por fora, ela vai chegar no ponto e o meio ainda está cru. Se por outro lado a gente coloca no óleo muito frio, corre o risco
da fritura ficar encharcada. Então, você pode colocar primeiro numa gordura quente, né? Para fazer a crostinha, para não ficar encharcada, não ficar molengo. Mas durante o tempo da fritura, você abaixa um pouco o óleo para garantir que vai cozinhar no meio, né? Vai equilibrando. Se vê que o óleo está quente demais, abaixa um pouco. Se perceber que esfriou demais, aumenta de novo. Tá começando a dourar aqui o frango, eu vou virando, né? Vou deixar dourar bastante, né? Ele tá bem crocante. Só de mexer aqui eu já vi que ele tá crocante, tá? Agora é só garantir que ele vai ficar bem cozidinho no meio e com a casquinha douradinha, crocantinha por fora. Está quase chegando aqui no ponto. Tá pronto, hora de tirar aqui. Já deixei aqui de lado uma peneira, né? Para deixar ele bem escorridinho. Olha que beleza que tá. Fica bem frito mesmo, né? Eu fui manejando o fogo, colocando mais alto, mais baixo, para garantir essa beleza, essa cor, essa crocância, cozidinho no meio. Passando para minha peneirinha. Frango tá frito, molhinho agridoce tá pronto. Eu agora vou montar o prato. Vocês vão ver que beleza que fica lindo. Agora, só pensa nesse franguinho crocante, com molho e uma serva bem gelada para acompanhar. Pensou? É nessa que eu vou agora. Até a próxima! A gente sabe que fritura não é coisa pra gente ficar exagerando muito, mas de vez em quando, por que não, né? Sente prazer, também é saudável, então a gente deixa essa sugestão de uma friturinha para te deixar feliz, desde que com equilíbrio, né? Claro. Obrigada, Letícia, por mais esse carinho. Beijo para você. Vamos agora para o Alimenta Saúde. A seletividade alimentar é um problema ligado a questões sensoriais, que pode afetar até 30% das crianças com desenvolvimento típico e 80% daquelas que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento, como os autistas, por exemplo. Por causa da seletividade alimentar, essas crianças consomem um grupo muito reduzido de alimentos. Isso tem impactos sérios no desenvolvimento e pode causar problemas que vão acompanhar a pessoa até a fase adulta. Vamos saber mais na reportagem. A gente pensa logo que o filho da gente é de outro planeta, porque a gente imagina, meu Deus, como é que pode a criança não gostar de comer é tão bom. Zwingli é enfermeira, mãe de Bruna e até pouco tempo atrás enfrentava um problema cotidiano dentro de casa: a seletividade alimentar da filha. Mais do que uma simples preferência por certas comidas, estamos falando de uma rejeição total de grupos de alimentos. Tudo que ela comia, ela botava para fora, e do nojo, principalmente, porque ela tinha muito nojo até de tocar no alimento. Era uma coisa assim muito tensa mesmo. Motivo de estresse e preocupação entre os familiares, a condição pode ser causada por traumas orgânicos ou psicológicos. Normalmente é uma criança que tem um atraso de fala associado, é uma criança que quando era bebê não levava muito a mão à boca, é uma criança que na introdução alimentar já tinha muita dificuldade de lidar com o alimento, e também a mãe consegue perceber exclusões completas, né? Ah, meu filho não come nenhuma fruta, nunca comeu. Ah, meu filho não come nenhuma proteína, tem uma dificuldade específica com tal alimento. Sobre as formas de tratamento, a especialista diz que cada caso é um caso, mas defende que é uma prática positiva para a maioria dos casos: a criatividade. E o que a família pode fazer? Pode fazer muita coisa. Primeiro, tirar o peso do momento da refeição.
parar de chamar essa criança para vir comer, chama essa criança para brincar na mesa, traz os alimentos fora do ambiente alimentar, apresenta o alimento da criança sem ser no prato dela aquele monte de comida, apresenta aquele alimento num outro momento, em outro lugar, fora de casa, faz um prato divertido, vai comer do lado de fora. A ajuda profissional é uma outra iniciativa fundamental para o tratamento das crianças, além do amor e da valorização dos alimentos. Então, assim, tem que ter muita paciência, tem que chamar a criança para a questão do sujar, do brincar, que muitas mães não gostam dessa parte da sujeira. Ah, não, porque vai sujar, porque vai estragar a comida. Vai acontecer de estragar a comida? Vai acontecer de estragar a comida. Mas é necessário, porque assim, a criança ela tem que aprender que aquela parte dela, do contato que ela tem, não faz mal. Importante, né, a gente poder quebrar esses estereótipos, que não se trata de frescura e sim de um sofrimento real, e principalmente pensando no caso das pessoas neurodivergentes, né, que são os autistas, eles podem chegar na fase adulta com essa seletividade alimentar, e o que mais acontece são julgamentos, eles são constrangidos, até forçados a comer, e isso causa uma série de danos psicológicos. Então, que bom a gente poder compreender mais desse assunto para agir de um jeito mais inteligente e gentil também. Vamos para o quadro de entrevista. Hoje o convidado é muito especial. Nós trouxemos o filósofo Leonardo Boff, uma das principais vozes da teologia da libertação na América Latina. Ao longo dos anos 70, o Leonardo Boff publicou livros com ideias inovadoras para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. E agora, com a pandemia, ele continua se destacando no debate político, falando sobre o quanto essa crise é um alerta da natureza sobre os impactos do capitalismo na preservação do planeta. Ele também explica de um jeito bastante didático o que é a filosofia do bem viver, que dá nome ao nosso programa. É imperdível. E o coronavírus não respeitou os limites das nações. Mostrou que existe uma casa comum, a Terra, a humanidade, só ela foi agredida e exigiu solidariedade a todos. O dia que nós descobrirmos que temos uma única casa comum, com a natureza incluída, e dentro dessa casa comum, as várias culturas, tradições, etc., mas juntos, então o bem viver será a grande proposta para toda a humanidade. E, em primeiro lugar, não podemos confundir o nosso viver bem com o bem viver. Porque o nosso viver bem implica que muitos vivam mal. O bem viver, que começa do sul do continente, lá com os quichuas, vai até lá em cima no Equador. Não é um modo alternativo de produção, como muitos entendem, não é. É uma nova cosmovisão. É uma nova visão de toda a realidade. Mas vai chegar aquilo que os europeus estão falando, a época das grandes manifestações mundiais, que já estão ocorrendo na Colômbia, no Equador, no México, na Europa. Nós não chegamos a isso. Então, a pressão das ruas vão tirar qualquer legitimidade àquele que é o inimigo da vida. Nós conhecemos o nome dele, ele é inimigo da vida. Ele tem características que a Bíblia atribui ao anticristo. Ele usa Deus e Jesus para matar, para assassinar, e ele é o inimigo da vida. Eu creio que a nova civilização, porque o destino comum nos conclama um novo começo. Novo começo. E os valores desse novo começo será exatamente isso. Será a bondade fundamental do ser humano, a sua solidariedade, a sua generosidade, o cuidado de uns com os outros e o cuidado com a natureza. Isso que nos vai salvar, porque os mantras do capitalismo, que era pôr no centro o lucro,
o individualismo, a acumulação à custa da natureza, esses mantras nos teriam perdido. O que nos está salvando são aqueles valores que não estavam presentes no capitalismo, mas estão presentes no coração humano. O mais difícil de sustentarmos é a esperança, porque todos estamos cansados de ver essas listas macabras diárias de milhares de mortes por dia. Mas contra isso nós temos que lutar, manter a chama viva dentro de nós, para que as trevas que estão ocupando o nosso país não apaguem essa chama sagrada que está em nós. Queria aqui dar a minha saudação no programa Bem Viver, trazendo um tema que é muito importante para nós, é muito importante para a sociedade brasileira, nesse momento em que milhares de brasileiros e brasileiras passam fome, que é o tema da agricultura urbana, da agroecologia construindo a agricultura urbana nas nossas cidades. Então, que a gente possa se mobilizar, as organizações, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, se mobilizar e discutir com as câmaras de vereadores, com as prefeituras dos nossos municípios, a ocupação dos espaços urbanos, muitas vezes abandonados pelas prefeituras, e dar utilidade a esses espaços com a produção de alimentos de base agroecológica. Certamente, ocupando esses espaços e produzindo alimentos saudáveis, nós vamos construindo cidades mais sustentáveis e fortalecendo a agroecologia. Valeu, Alexandre. Aqui no Bem Viver a gente sempre dá muitos exemplos, né, de agricultura urbana que é possível sim implantar desde que tenha interesse público, né? Então, financiamento, ceder e preparar os espaços adequados, essa é uma solução para alimentação saudável e combate à fome também, né? Então, a gente apoia muito esse trabalho aí do Centro Sabiá. Deixamos um super abraço para todos por aí. Vamos falar de vacinação, nunca é demais, né? Ainda mais levando em consideração que, infelizmente, depois de mais de um ano de pandemia, a gente continua enfrentando fake news e resistência à vacina. E uma das questões que aparecem muito nessa resistência são os efeitos adversos. Tem muita gente com medo, né, do que pode acontecer e até evitando tomar a vacina por causa disso. Bom, notícia falsa se combate com informação correta. Então vamos para a nossa dica de saúde saber mais sobre como funciona a vacina e a amplitude dos efeitos colaterais que podem surgir. Todo mundo que tem o calendário vacinal, ou a carteirinha de vacina, né, completa, sabe que vacina de tétano, por exemplo, dá muita dor no braço. Várias vacinas apresentam efeitos adversos, assim como vários medicamentos, mas esses efeitos adversos dessas vacinas não tem nada a ver com adoecimento pela Covid-19, não tem absolutamente nada a ver. O que acontece em relação à AstraZeneca, que é a vacina que causa mais efeito adverso? Ela é uma vacina que utiliza um vetor viral, ou seja, um outro vírus que não é o SARS-CoV-2, é um adenovírus não replicativo. O que significa isso? Ele entra lá na célula, mas ele não consegue sair dessa célula e produzir outros vírus. Ele consegue infectar a célula. E aí, esse adenovírus carrega um pedacinho da proteína S, que é a proteína do SARS-CoV-2, um pedacinho do SARS-CoV-2. E aí, o nosso corpo começa a produzir essa proteína e a gente gera anticorpo contra essa proteína. Perfeito. Como é um adenovírus que ele, quando ele entra na célula, todo o nosso corpo ele responde aquilo ali, o que é ótimo, porque a gente precisa responder, certo? E essa resposta é que causa esses efeitos adversos, certo? Que pode vir acompanhado de febre, dor no corpo, tem gente que tem um pouquinho de urticária, mas o fato é que a maioria das pessoas não desenvolve esses efeitos, e aquelas que desenvolvem geralmente têm o efeito durante 24 horas e isso cessa, né? Não é nada demais, nada que leve uma hospitalização, que faça a pessoa procurar um hospital, uma internação. Geralmente só um antitérmico resolve o problema e no outro dia a pessoa já está ótima, nova de novo e feliz, né? Por estar recebendo as doses da vacina. Pior do que o desconforto, né, de alguns efeitos colaterais é ter Covid.
que já levou aí a vida de mais de 500 mil pessoas no Brasil. A vacina é esperança, né? Esperança da gente chegar perto desse dia em que a pandemia vai acabar. Em agosto, no dia 6, o cantor e compositor Adoniran Barbosa completaria 111 anos. Suas canções clássicas, como Saudosa Maloca, Despejo na Favela, Trem das 11, eram verdadeiras crônicas sobre desigualdade, especulação imobiliária e moradia precária. Adoniran morreu em 1982, em São Paulo, aos 72 anos de idade, mas os problemas que ele trouxe de forma brilhante em suas canções, infelizmente, continuam talvez ainda mais fortes. Vamos para o Mosaico Cultural saber mais dessas histórias e homenagear esse grande gênio da nossa cultura. Vai. Uma cidade onde o crescimento vem acompanhado de desigualdade e de violência contra os mais pobres. Essa é a São Paulo retratada nos sambas de Adoniran Barbosa. O Adoniran ele nasceu no interior, nasceu na cidade de Valinhos, e ele ele passa por Jundiaí antes de chegar em São Paulo, mais ou menos em 1924. Quando Adoniran chega aqui em São Paulo, então ele encontra uma cidade em plena ebulição, nesses primeiros anos e primeiras décadas do século XX. São Paulo experimenta índices de crescimento e de desenvolvimento até então jamais encontrados em outra cidade aqui no Brasil. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos. Eu acho que tudo isso da moradia está muito ligado à questão do progresso e da evolução com que a cidade foi virando essa megalópole de uma maneira desenfreada e pouco planejada e que vai deixando os mais pobres à margem, né? Que hoje a gente tem esse nome muito definido, muito claro de especulação imobiliária. Acho que na época ele já cantava isso sem ter essa definição, essa nomenclatura. Eu acho que o progresso, ou como a Adoniran diria, o progresso, né? É um fator determinante no olhar dele como cronista. Essa moça simpática é a Rubinata, animação que presta homenagem a Adoniran. Para o criador da personagem, o compositor tinha um olhar cinematográfico. As músicas dele são visuais, por isso que eu digo que elas parecem roteiros mesmo, porque ele escreve com as imagens, a imagem da cidade. Quando você escuta as músicas dele, você vê o carro que atropelou a Iracema, você vê o Papai Noel que não passou na chaminé. Eles são cheios de imagens. Então, e também ele faz dividido em cenas. Ele conta, se a gente pegar cada música dele, dá para virar um curta-metragem, assim, porque ela já tá tudo ali roteirizado. Nesses pequenos filmes em forma de música, Adoniran misturou crítica social, humor, amor, poesia e uma pitada de tristeza. Ele é um cara que gostava da cidade provinciana e que nunca se adaptou a esse progresso, que nunca conseguiu mais se enxergar dentro dessa cidade tão voraz, onde os espaços deixaram de ser públicos e comunitários para as pessoas se encontrarem, namorarem, conversarem. A cidade deixa um pouco de ser humana e vira uma cidade muito mais funcional, muito mais corrida, e isso foi muito sentido para ele. Favela e contra seu desejo entregou para seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição. Dentro de 10 dias quero a favela vazia e os barracos todos no chão. Chegamos ao fim de mais um programa com toda a gratidão pela sua companhia nessa jornada. Aproveito para fazer um convite. Se você tem algum trabalho que promove o bem viver, vem mostrar pra gente. É só colocar a tua saudação nas redes sociais com a hashtag BemViverNaTV. Para continuar com o Bem Viver durante a semana, ouça a versão de rádio do nosso programa. No nosso site você encontra todas as informações sobre como sintonizar. É radio.brasildefato.com.br. Se preferir podcast, que tem aí a vantagem, de ouvir a hora que você quiser, você vai encontrar o programa nas principais plataformas de áudio digital. Tenha uma ótima semana e volte sempre. Tchau!